nós estamos com a doutora Maria de Fátima Padim, né, que combina dois conhecimentos muito importantes, né? Você conhece muito sobre desenvolvimento, sobre adolescência e conhece muito sobre o uso de substância. A primeira pergunta que eu faço para você é: qual a importância do tratamento precoce no uso de substâncias? O uso precoce faz com que a complexidade diminua, né? Então, quando eles começam, por exemplo, vou experimentar maconha. Nós sabemos que os transtornos mentais, a maioria deles se desenvolve, vamos dizer, aparece na adolescência. E se ele tiver mais uma composição, isso dá uma complexidade com muita dificuldade de tratamento, né? A gente já sabe que uma comorbidade puxa a outra, né? Então, uma criança, um adolescente que tem um transtorno, por exemplo, de hiperatividade, e ele começa a beber, aquilo entra como quase que uma automedicação. Ele fica relaxado, ele fica melhor, só que isso tem um efeito secundário devastador, porque isso vai complicar e vai puxar umas outras, desde depressão, tentativa de suicídio, né? Então, a importância dessa precocidade e dessa prevenção que os pais têm que realmente hoje tomar uma posição mais séria é para que isso não fique mais complexo. Então, todo mundo bebe, por que eu não bebo, né? Primeiro que não é assim, todo mundo bebe. Se a gente pegar todas as pesquisas, a gente levou até uma surpresa, porque houve uma redução, sim, dos adolescentes que bebem, né? Depois, maconha tudo bem, qual o problema de maconha, né? Então, os pais entram numa sintonia e eles acabam ficando literalmente parceiros de um uso inadequado com consequências muito graves. Qual é a melhor atitude dos pais em relação quando ele percebe que o seu filho ou filha está usando drogas? Qual é a atitude, né? Porque sabe que o estilo de pais varia muito, né? E lógico que os pais são muito diferentes, as famílias são muito diferentes, né? Qual que você acha que é a melhor atitude, né? Mesmo que as pessoas não mudem o estilo de paternidade, assim, qual é a... assim, deixar claro que o uso não é aceito, tá? Isso, assim, essa posição familiar, ela é muito importante, né? Porque a gente tem uma coisa, doutor Ronaldo, que chama-se transgeracionalidade. A gente aprende pelo exemplo e não pelo viés do exemplo, né? Então, deixar claro a posição da família contrária ao uso. No paralelo, mostrar que eles estão fazendo isso não porque você é careta, eu sou careta, não, porque existe uma legislação, porque existe todo um protocolo médico, psicológico que diz não e que eles seguem, né? Agora, também precisa procurar um especialista. Isso é muito importante. Para quê? Né? Então, nós que somos especialistas, né? Acho que as famílias também. Para que nós vamos chamar um especialista? Ou como a família pode ajudar? Acho que chamar ou buscar um especialista já é um passo sofisticado sobre alguns aspectos, né? Mas como você justificaria a nossa presença na família das pessoas? Então, né? A gente tem que olhar para a saúde mental e para qualquer transtorno como qualquer outro problema de saúde. Então, se o meu filho começa com uma febre e começa a ter, eu vou procurar o pediatra. Ou eu vou procurar, ele está com o pulmão cheio, eu vou procurar um especialista. Eu não vou medicar meu filho, ou eu não vou fazer isso. Por que na saúde mental a gente tem, na verdade, essa psicofobia? É o contrário, nós temos que fazer uma reversão em relação à saúde mental, que ela tem que ser cuidada como qualquer outra doença. Nós somos corpo e mente. Eu sempre digo, nós não vamos num ginecologista, não tem um útero sentado, né? Eu não vou ao gastro, tem um aparelho digestivo lá. Nós somos corpo e mente. Então, nós precisamos quebrar esse preconceito de procurar um especialista em saúde mental, porque isso é o saudável. E olhar a parte da saúde mental como uma outra parte, não, como essa integração de corpo e mente, né? Você acha, assim, ao longo da minha experiência, né, mas
A maior preocupação é a cronificação, né? Os adolescentes que não recebem o tratamento adequado vão se transformar em adultos com transtorno mental. Qual é o risco de cronificação dos adolescentes? Doutor, é muito alto. Tudo que a gente coloca no cérebro abaixo de 21 anos, o efeito é devastador. Por quê? O cérebro não está formado. Então, uma coisa que está em formação e eu adiciono alguma coisa, vai mexer naquela formação. É como a gente diz assim, tudo que acontecer nos 3 primeiros meses da gestação de alta formação, o efeito é devastador. Ah, Fátima, mas e se for aos 25, 30? É diferente, doutor. Por vários motivos, mas é como uma gestação que a gente vê um problema no 7º, 8º mês. A gente pode tirar antes o bebê, a gente até pode fazer uma cirurgia intrauterina. Então, tudo que está em formação, eu tenho que ter essa preservação, porque altera o funcionamento que depois eu não vou conseguir reverter. Ou eu vou conseguir com menos êxito que se fosse anteriormente. Então, quando você pega um adolescente, por exemplo, que teve surto psicótico em decorrência do uso de maconha, ele vai ter mais chance de ter outros surtos e vai devastar várias áreas da vida do indivíduo, né? Então, vai devastar a parte familiar, de relacionamento. Muitas vezes ele vai ficar isolado socialmente. Ele a parte de desenvolvimento emocional, relacional, vai atrapalhar. A parte profissional e de estudo vai alterar. Então, são muitas áreas que são danificadas e que dificilmente a gente reverte. Essa cronificação é devastadora. Na sua experiência, assim, nesses quadros dos adolescentes, que a gente tem tido uma experiência muito grande, assim, um aumento de casos de adolescentes, qual é o alerta, assim, qual é o de radar, assim, para as famílias, o que elas têm que ficar alertas, assim, nesse período aí dos 12 anos, né? A gente fala dos 12 aos 18 anos, né? Qual é a mensagem? Aonde a família tem que ligar o alerta? A família tem que estar muito alerta em alguns comportamentos, como a coisa do isolamento social, de ficar muito tempo no computador ou no celular, de estar restrito a uma situação onde ele não está muito interessado em se relacionar, ou ele só sai para o quê? Para usar ou usa em casa, né? Então, assim, essa falta de habilidade social, o pai tem que ficar atento e a mãe tem que ficar atenta, né? Todo mundo trabalha muito, hoje tem um estresse muito intenso, né? Em relação a tudo, mas às vezes não é disso, todo mundo usa computador, todo mundo fica, meu filho também, esse meu filho também, ele também, isto é uma das coisas mais distorcidas que a gente pode falar em relação à comunicação assertiva, né? Então, a gente vê, por exemplo, doutor Ronaldo, um movimento antissemita com adolescentes que você fala, mas de onde está vindo isso? Está vindo de algum lugar onde eles estão vulneráveis. E aí tem um grupo que puxa para lá e ele vai. Nós temos que olhar que o adolescente ele é vulnerável. E ele quer fazer parte de uma tribo. E a gente tem que olhar, qual é a tribo do meu filho? Aonde que... Não, mas são as más companhias. A gente só se relaciona com quem a gente tem identidade. Então, se meu filho está se relacionando ali, na pesquisa que nós fizemos no LENAD, uma das perguntas dizia assim, por que você acha que o seu filho começou a usar substância? E a gente teve, doutor Ronaldo, mais de 60% das famílias dizendo as más companhias. Então, eu preciso olhar a turma que o meu filho está andando. Não é porque ela é má companhia, pode ser também, mas ele está com alguma identidade com aquela turma. Está escolhendo, né? Ele está, exatamente. Ele tem uma afinidade, ele tem alguma coisa que está linkando. E isso é uma das coisas, uns sinais mais importantes que a família pode ter, né? E algumas coisas básicas dos básicos dos básicos. De, por exemplo, colocar algumas regras, né? Então, quando a gente está em família, comendo um lanche ou qualquer coisa, tem a cestinha onde põe um celular. Todos, né? O pai tem que ser, a mãe, um exemplo disso, né? Fazer alguns programas
curtos que possa estar trocando ideias. Outras sugestões e dicas são coisas muito simples. Não tem uma contextualização, alguma coisa, mas coisas realmente de pedir uma opinião de um filho a respeito de um fato. O que essa flexibilidade vai fazendo com que ele pare para pensar? Então a gente trabalha com a impulsividade meio sem querer, né? É o farol vermelho. Vermelho pare, amarelo pense, o verde vá. E o que nossos adolescentes e os nossos jovens estão fazendo? Eles estão fazendo. Tem uma condução para cá, eles vão ali, porque eles estão desorientados. Tem evidência assim que se fizer refeições, família que fazem refeições juntas, né, tem um efeito preventivo. Né? Isso mesmo, doutor. E não precisam ser todas as refeições, né? Até o termo família vem da palavra refeição, né? Então, se, por exemplo, mas acordos, galera, para os filhos, nós vamos escolher aqui o dia que eu quero comer com você. Falo eu, não é você tem que. E se você tem que, nós temos que tirar. Porque se você pegar na mídia, mesmo os influencers, eu uso não sei o quê, eu não sei o quê, eles não falam você, raramente. Então, quando eles usam o eu, eles projetam, nossa, se ele usa e tá assim, eu vou fazer também. Então, colocar, olha, eu gostaria de um dia de semana, vamos colocar qual seria? Vamos sortear o dia da semana? Pode ser? Ou vamos colocar o melhor dia? Olha, vamos comer em casa? Eu estou falando de vários níveis de família, em termos até socioeconômicos. Quem que vai fazer? Alguém vai ficar responsável nesse dia? Vamos fazer um rodízio? O dia da pizza. Então, dependendo de cada família, né, não tem uma coisa rígida, mas uma refeição na semana, sem celular, e que eles participem, é fundamental. No começo, puxa, a gente fez, sabe, doutora Fátima, ninguém falou nada, não sei o quê. A gente não é assim, né? Depois falou, olha... Quase que resgatar uma cultura familiar, né? Que você só come com os amigos, né? E a família, teoricamente, seria os amigos, né? Isso mesmo. Mas você tem que criar alguns estímulos, o ritual, Isso mesmo. não só o estímulo, mas o ritual da alimentação qualificada, né? Que não é só para comer, né? Isso. É uma alimentação que você vai conversar do que aconteceu no mundo, e quais são acessos às informações que os filhos têm, que às vezes é mais rápido do que os pais. Mesmo. Às vezes eles trazem uma temática que você nem sabe. Que não sabe. Isso. Doutor Ronaldo, só para completar, se a gente olhar uma coisa dessa questão do ritual, como é importante, se você olhar, uma das coisas que teve mais impacto em relação a essa agregação de pessoas é uma coisa chamada happy hour. O happy hour ele ficou como uma base, hora feliz. Então, o dia todo você trabalha ou faz alguma coisa, no final do dia é o happy hour. Então, a gente tem que olhar e aprender com as coisas que deram certo, né? Então, um horário de uma refeição, aquilo vai ficando como um hábito, e um hábito eficaz. Né? A gente tem aquele livro, Os 7 Hábitos de uma Família Altamente Eficaz, e ele fala exatamente o que você está falando, doutor Ronaldo, dessa importância de, em um momento, a gente vamos parar. Maria de Fátima, me fala um pouco mais sobre flexibilidade cognitiva, que é um nome meio pomposo. Como é que isso possa ser, qual a importância disso, o que é, e como é que a gente possa ajudar os adolescentes a ter essa capacidade de ser mais flexível, né? Na verdade, assim, o adolescente, ele, toda aquela coisa de eu sei, eu posso, né? Chama-se uma coisa chamada onipotência juvenil, né? Eu sei, eu posso, nada vai acontecer comigo. Isso é uma rigidez, como eles pensam. Mas, na verdade, tem um pano de fundo que é uma vulnerabilidade muito grande. Porque eles não conseguem, por exemplo, pensar diferente. Porque tem uma coisa, se eu pensar diferente, eu não sei o que eu vou fazer com pensar diferente. Então eu fico aqui. Bom, mas se eu fizer uma coisa diferente, mas pera um pouquinho, se todo mundo fizer da minha turma, eu vou. Não, mas se a gente, de repente, ampliar
o grupo de amigos, mas eu não sei se eu vou ser aceito, eu sou ali. Isso é rigidez. Não, meu pai é um careta. Meu pai é rígido. Ih, meu pai é um banana. A gente precisa... qual a vantagem de você, esse adolescente, estar flexibilizando? Não, tem horas que meu pai é um banana, mas tem horas que meu pai é firmão, viu? Lá na empresa, por exemplo, nossa... Olha, na minha turma, eu gosto mais dessa turma né, da bagunça e tal. Mas tem uma turma dos estudiosos ali, dos caras dos nerds, que rolam umas coisas legais. Então, por que isso é importante, doutor Ronaldo? Porque dentro dessa flexibilidade de aqui, eu tiro a polarização, primeira coisa, que faz assim. A segunda é que eu vou desenvolvendo uma habilidade social. Então, quando eu vou para a turma lá do uhul, eu vejo como é que eles funcionam. Tá bom, eu tenho uma habilidade ali. Quando eu vou para dos nerds que eles falam, eu crio outra habilidade. Eu consigo desenvolver e saber que eu não sou só aquilo. Eu sou mais do que aquilo. Ou eu tenho mais habilidades para lidar com a coisa do que não. Né? Então, a importância dessa flexibilidade é ele perceber que não é só aquela turma. Não é só aquele jeito de pensar. O pai não é só permissivo. A mãe não é só rígida. Existe mais, assim como ele. Então ele também começa a perceber que ele é muito mais do que o grupo, muito mais do que a tribo, ou que aquilo não está muito bom. Ele começa a questionar. A grande vantagem da flexibilidade é o questionamento, doutor Ronaldo. Fátima, mas olha, eles começam a questionar, tudo é pergunta. Tem uma fase que é assim, mas por quê? Porque eles estão treinando, saindo de uma fase concreta, indo para uma fase abstrata. Então, a criança que assim, a gente dá tudo concretinho, de jogos, de desenho, de falar, ele vai passar, a criança não tem essa abstração. Quando ele vai passar para essa abstração, como é que ele consegue passar para a abstração? A partir de questionamento. Aí, de repente, ele para. E é aí que eu tenho que ficar atenta, né, para poder desenvolver habilidades sociais. Professora doutora Maria de Fátima Padim, né, que tem doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Psiquiatria, uma longa experiência com adolescentes e uso de drogas, e a SPLM quer agradecer por compartilhar com as famílias esse seu conhecimento. Eu, assim, parabenizo a SPDM, doutor Ronaldo, por essa iniciativa, porque as famílias estão desoladas, estão sem informação, sem ajuda. O que a SPDM está fazendo? Políticas de saúde pública, de informação correta e científica. Não é a Fátima que está falando, ela só é transmissora de conhecimento. Então, parabéns, e você sabe que você tem um legado gigante, né? Você é um dos orgulhos nacionais, principalmente quando a gente vai para fora e fala o seu nome, e todo mundo conhece de uma forma respeitosa e científica.